Paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 11, versículos 47 e 48, que diz: Então os sacerdotes e os fariseus juntaram o conselho e disseram: Que faremos? Porque este homem faz muitos sinais. Se assim deixarmos, todos crerão nele. E virão os romanos e nos tomarão tanto lugar quanto a nação. Então, nessa passagem, nós vamos ver que os fariseus eles vão formar conselho para matar Jesus. Logo após Jesus ter realizado ali aqueles grandes feitos, milagres, onde Lázaro ali foi ressuscitado depois de 4 dias de morto, os fariseus eles vão se reunir, porque eles vão buscar uma forma de prender Jesus, até mesmo preocupado ali, porque poderiam perder o poder, poderiam ali o povo estar a crer nele, aumentar a quantidade, isso trazer problemas para eles, tanto ali os romanos vindo, tirando eles, tomando a cidade, invadindo a nação, enfim, essa era a preocupação daqueles homens fariseus ao qual estavam perseguindo Jesus. Então, alguns deles, como diz a palavra, vão se juntar para tomar esses conselhos. Então, mesmo com um milagre extraordinário que só seria possível ser realizado por Deus, uma vez que Satanás não pode realizar milagre de criação, ainda assim alguns judeus se recusaram a crer e preferiram ficar do lado dos fariseus. Então, isso nos faz lembrar de que Jesus ele contou na alegoria do rico e Lázaro, ao dizer que se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos, lá em Lucas 16:31. Então, a preocupação deles ali era com o que tinha acontecido, pelo milagre que tinha acontecido. E muitos ali, mesmo vendo todo o milagre, preferiram ficar do lado dos fariseus, e ali esquecendo ali, até mesmo daquilo que o Senhor tinha operado, tinha feito. Nós vamos ver que logo eles vão estar dizendo no versículo 47, se assim o deixarmos, todos crerão nele, e virão os romanos e nos tomarão tanto lugar quanto a nação. A preocupação deles com os romanos, aparentemente, eles pensavam que Jesus era um Messias do tipo militar, que atuaria como rei dos judeus no lugar do César, atraindo o ódio e a vingança dos romanos, que fatalmente viriam para acabar com a rebelião e dar um fim em todos os judeus também ao tempo. Então, eles esperavam um Messias que fosse político, um Messias que fosse alguém que fosse pegar em espada, que fosse estar montando o seu exército para poder combater contra os inimigos e até mesmo acabar, exterminar ali tanto os judeus quanto fazer destruir o templo. Então, essa é a visão que eles têm, isso é o que eles realmente estavam aguardando e tinham em mente, mas não era isso, Jesus não veio para isso, ele não veio para poder guerrear realmente essas guerras do homem, do qual o homem pega em espada, qual o homem está preocupado em ficar no trono, ter o poder, enfim. Jesus não, ele tem o poder nos céus e na terra, ele veio para poder realmente, o seu governo, o seu reino não é deste mundo, como o próprio Senhor Jesus ele fala. No versículo 49 e o 50 ele diz: E Caifás, um deles, que era um sumo sacerdote daquele ano, disse-lhe: Vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo, e toda a nação não pereça.
E o 51 diz: e ele não disse isso de si mesmo, mas que, como era o sumo sacerdote daquele ano, profetizou que Jesus morreria pelo povo. Então, né, ele não disse isso mesmo, de si mesmo, né, mas ele profetizou. Isso mostra que até mesmo um ímpio, às vezes, ele é capaz de ser usado por Deus, né, para dizer algo, dizer alguma verdade, ainda que isso não mude o fato de ser inimigo. Então, Deus ele usa quem ele quer, da maneira que ele quer, e até mesmo, né, um ímpio, ele pode ser usado, né, para poder profetizar algo, como foi o que esse homem aqui, ele vai profetizar. Né, ele vai profetizar, e a palavra diz que esse sumo sacerdote, né, Caifás, ele profetizou que Jesus morreria pelo povo, né, mesmo sendo ímpio. E isso acabou, né, isso aconteceu. Então, né, não falou de si mesmo. Então, nós precisamos ficar atentos naquilo que o Senhor está revelando, que ele usa quem ele quer, fala da maneira que ele quer, né? Então, isso é interessante nós fixarmos isso. 52 diz: e não somente por aquele povo, mas também para que juntassem em um aos filhos de Deus que estavam dispersos. Então, desde aquele dia que tudo isso aconteceu, né, nós vamos ver que eles vão procurar conselho para matar o Senhor, né? Vão procurar conselho para poder procurar uma maneira de tirar a vida do Senhor, né? Não fazendo por eles mesmos, dizendo que eles iriam conseguir, né? Porque assim eles foram melhores, eles foram, não, nada disso, é porque era uma promessa, já estava na boca deles mesmo, já tinha o Senhor já tinha profetizado que iria acontecer. 53 diz: então desde aquele dia se aconselhavam juntos para o matarem. 54. De maneira que Jesus já não andava mais abertamente entre os judeus, mas foi-se dali para a terra junto ao deserto, a uma cidade chamada Efraim, e ali andava com seus discípulos. Em 55 diz: e estava perto da Páscoa dos judeus, e muitos daquela terra subiram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Buscavam, pois, a Jesus e diziam uns aos outros, estando no templo: que vos parece? Que ele não virá à festa? A preocupação deles ali era se Jesus iria ou não à festa da Páscoa, né? Se ele iria comparecer ou não. Então, eu imagino, né, que aqueles homens não tinham paz nem sossego, imagina, porque quando uma pessoa ela tem sede de tirar a vida de alguém, ela persegue alguém, né, ou fica aguardando na estreita, fica maquinando mal, essas pessoas não têm paz. É muito diferente de você tomar conselho para uma coisa boa, para uma coisa que vai resolver, né, os problemas, que vai resolver uma situação, do que você ficar maquinando ali, né, coisa o mal, e ali o inimigo ele atua, opera, que a pessoa não tem paz, não tem sossego, fica o tempo todo porque está ali tramando, buscando uma forma, né, de destruir a vida de alguém. Satanás ele usa as pessoas dessa forma, né? Ele usa tirando a paz e o sossego, que aquela pessoa não tem paz, está com aquela ira, aquela mágoa no coração, que não consegue ter paz, não consegue dormir, né? E ali eles buscavam, né, a Jesus ali, buscando uma ocasião, buscando uma forma, né, para poder prender Jesus, para poder tirar a vida dele, né? E o versículo 57 diz: e os sacerdotes, os fariseus, tinham dado ordem de que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse para que pudesse prender, né? Então, esses homens aqui, né, buscavam essa ocasião, né? Queriam que até que alguém soubesse e denunciasse aonde Jesus estava para que pudesse prendê-lo, né? Para que pudesse prendê-lo. Então, entenda que quem vive buscando até mesmo fazer o mal para o próximo não tem paz, não tem sossego.
né? São pessoas que vão estar vivendo, né, praticando a maldade e sem sossego nenhum, sem paz nenhum. Por isso que muitos que vivem praticando mal, ele está envolvido com algum vício, vício da bebida, vício das drogas, né? Ele tem alguma coisa que ele tem que alimentar, o cigarro, uma pessoa que não tem paz, não tem tranquilidade, né? E vive dessa maneira. Esses homens, eles viviam, né? Tomavam conselho. Eu acredito que esses três, desde quando Jesus se manifestou ali como Filho de Deus, né? Quando ele começou a falar que ele e o Pai era um, que eles estariam juntos, né? E que iria se cumprir, né? E quando eles começam a falar, aqueles homens, eles se perturbam e eles mesmos, né, por si acabam sendo usados até pelo inimigo. Eles ficam ali, né, tentando achar uma forma, né, para poder realmente tirar a vida do Senhor Jesus, para poder prendê-lo. Então, que nesse dia você tenha paz, né, que é a paz que vem do Senhor Jesus, né, aquela paz que vem de Deus, que excede todo entendimento, esteja na tua vida nesse dia, né, que você não se bandeie por caminhos ou por com mais conversações, né, que vão falar, né, até mesmo de outras pessoas, né, que talvez aquela pessoa que muitos estão falando, perseguindo, né, fofocando, né, aquela pessoa está até tranquila, porque ela sabe que está fazendo bem, né, mas aqueles que estão focados na vida do próximo, né, com o sentido de querer falar mal, de querer realmente estar maquinando, né, até mesmo um plano para poder atrapalhar a vida dessa pessoa, essa pessoa não tem paz. Então, que possamos vigiar nesse dia, né, e falar de coisas boas, falar de coisas que agradam ao Senhor, de coisas que são agradáveis, né, e que vão, né, nos fortalecer, que vai nos alegrar nesse dia. Que Deus te abençoe e com essa palavra.